Oi, gente, que bom poder estar com vocês e falar um pouquinho sobre o meu estudo semanal do Vem Segue-me. E esta semana nós estudamos a continuação do livro de Jeremias. E quantos ensinamentos, quantas passagens que me tocaram o coração. Como eu aprendi com esse profeta do Senhor. Jeremias foi fiel, foi obediente, foi temente a Deus. E o mais surpreendente de tudo isso é como ele foi uma testemunha das suas próprias palavras, das suas profecias. Ele que, como um profeta, esse porta-voz de Deus na terra. Ele profetizou sobre a destruição que cairia sobre Jerusalém. As pessoas não acreditaram. Eles estavam mais preocupados em beber, comer, divertir-se, e estavam mais preocupados em ouvir os seus profetas falsos. Porque os profetas falsos diziam assim: não, de jeito nenhum, Jerusalém não será levada cativa. A Babilônia? Não, de nenhuma maneira. E essa ameaça tão real se concretizou. Todos os profetas falsos acabaram presos, cativos por essa Babilônia. E eu fiquei pensando em como deve ter se sentido Jeremias quando ele presenciou isso. Porque ele lamenta isso, ele viu aquela cidade com tanta gente, com famílias, e de repente ele só via desolação e tristeza. Mas esses capítulos é uma prova real da existência de Deus e do amor que ele tem por seus filhos. Porque ele fala dessa desolação, ele fala do pecado de Israel, das consequências das escolhas que eles fizeram, porque eles foram levados cativos. No livro de Lamentações, que significa ai de mim, ele retorna àquela metáfora da noiva que trai o esposo, que vai com seus amantes e depois, arrependida tenta voltar. Então, gente, são palavras lindas porque é a história de cada um de nós. Todos nós somos pecadores, todos nós cometemos erros. Muitas vezes quebramos os nossos convênios e é como se o Senhor estivesse ali dizendo: volta. Ele nos quer de volta. Ele está disposto a reunir de novo esse povo de Israel, a juntar outra vez os seus filhos, a juntar esse casamento, por mais que tenha acontecido erros. Então, é tanta coisa que a gente aprende estudando, porque a gente pode perceber como as palavras são tão fortes de Jeremias. Ele fala de um tempo de angústia. Ele fala da tristeza, do jugo do cativeiro sobre esse povo. Ele fala ainda sobre Raquel. Ele diz: Raquel chorou por seus filhos. Raquel, a esposa de Jacó. Ela chora por seus filhos. Ela chora por Israel. Mas o Senhor promete que esse choro acabaria e que esse povo seria reunido. E é muito interessante a gente observar como Jeremias, como esse profeta verdadeiro, esse porta-voz do Senhor, sem nenhum temor, ele vai pregar essa verdade. E como o Senhor diz para ele, o Senhor diz para ele: escreve aquilo que eu te revelei. E ele tem uma missão árdua, ele escreve aí por mais revelações que ele recebeu por mais de 20 anos. Por 22 anos ele escreve, ele pega um auxiliar, que é Baruque, que vai servir aí como escrivão, que era um amigo, e ele dita as palavras e ele escreve. E nessa ocasião o profeta também está preso, e ele pede que Baruque vá lá e leia essas coisas. Mais uma vez ele tem a esperança de redimir esse Israel. E Baruque vai lá e ele lê, e os príncipes escutam, levam todas as calamidades que estão vindo sobre esse povo, e quando leva, o rei simplesmente
escuta algumas linhas e é como se ele dissesse: isso não vai acontecer, isso é uma baboseira. Como assim? Eu serei levado cativo? Eu serei destruído? Não, não, não é isso que eu quero ouvir. Isso não vai acontecer. E ele vai lá e corta esse rolo de pergaminho e ele queima. E como a gente aprende, porque eu fico imaginando Baruque, o trabalho que deve ter tido nessa época, a dificuldade que era para escrever, né, e ainda com Jeremias preso, ditando as palavras, e foi lá o rei simplesmente rasgou tudo. E o Senhor vai lá e diz a Jeremias: faz outro, começa outra vez, vamos escrever de novo. Gente, quanta coisa a gente aprende, né? Porque às vezes a gente se sacrifica, a gente faz as coisas da melhor forma possível e de repente não surte o efeito esperado. E aí o Senhor diz: vai lá, começa de novo. E você, novamente, pacientemente. A gente aprende tanta coisa, como a importância dos registros, a importância que era preservar a palavra de Deus e o que aconteceu nesse tempo, para que pudéssemos aprender. Graças a esses rolos escritos por Baruque, nós temos hoje o livro de Jeremias preservado. Então, que bênçãos são as escrituras na nossa vida, para que a gente não esqueça. Não esqueça que somos parte desse povo do convênio. Não esqueça tudo que o Senhor fez por esse povo. E que nas nossas angústias, nas nossas lamentações, nós possamos lembrar que o Senhor é quem cura, o Senhor é quem nos redime. E que nos nossos erros, nas nossas quedas, existe um caminho de volta. E é o caminho do perdão, é o caminho do arrependimento. É o renovo que Jeremias fala. É esse Cristo que haveria de nascer e expiar por nossos pecados. Esse livro é muito lindo e houve muitas passagens que me chamou a atenção. Porque apesar desse povo ser levado em cativeiro por escolha deles, porque eles pecaram tanto, se corromperam tanto que não foi deixado nenhuma alternativa. E eles acabaram colhendo as próprias escolhas que fizeram. E aí o sofrimento imenso havia sido prometido, que eles ficariam 70 anos no cativeiro, mas que eles retornariam. E esse povo novamente se reuniria, e novamente se ouviria o seu cântico, e novamente a cidade seria povoada. Mas eu fico imaginando como deve ser difícil para esse povo ter acreditado. Primeiro, eles não acreditaram que seriam espalhados, que seriam dispersos. Não acreditaram que seriam levados cativo. E agora eles estavam no cativeiro, sofrendo, e eles não acreditavam que poderiam retornar, porque o sofrimento, a angústia era pesada demais. E é tão interessante porque Jeremias vai lá, e ele compra um terreno, né, ele compra uma propriedade, e ele compra, e ele passa aí essa escritura com testemunhas e tudo, porque ele quer dizer que essa cidade desolada, ela ainda será edificada. Que eles ainda voltarão a construir casas, a edificar suas casas, suas plantações, suas vinhas. E como prova disso, porque ele sabia que isso aconteceria, ele estava comprando essa propriedade. E no caso da morte dele, passaria aí o descendente mais próximo. Então, ele era um profeta. Ele confiava e ele sabia que as palavras do Senhor se cumpririam. Mas era muito difícil para aquele povo entender. Até porque quando houve, né, e finalmente a gente vê essas profecias se cumprirem, os reis sendo levados cativo, todas as atrocidades que foram cometidas. E quando a gente pensa na Babilônia, a Babilônia era um império. A Babilônia foi conhecida como a Grande Babilônia. Aquela cidade que cresceu, que prosperou, e prosperou de todas as formas, na ciência, né? Ela, nas fortificações, da mesmo modo que ela prosperou e que enriqueceu por meio do trabalho escravo, né? Ela ampliou seus muros e fortaleceu os seus muros. Ela cresceu também em iniquidade. O filho do rei Nabucodonosor,
ele pegou utensílios do templo e faziam rituais nas suas festas. Então olha a profanação, a idolatria. E o que acontece é que esse império, que é a Babilônia, e que se tornou essa potência, e que tinha muros tão fortificados, os muros da Babilônia ficaram conhecidos porque eram altos, eram extremamente resistentes. Para vocês terem ideia, o rei Nabucodonosor, ele casou com uma mulher que era da Pérsia. E ela ficou muito deprimida porque Jerusalém, as terras são planas e áridas. E ela estava acostumada com as florestas, com as montanhas. E aí ele mandou construir para ela o que ficou conhecido na história como os jardins suspensos, que era um jardim entre as montanhas. E foi conhecido aí como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora não se achou os registros arqueológicos de onde era esse jardim suspenso, os historiadores encontraram muitos escritos descrevendo esses jardins. Então o povo da Babilônia passou a ser temido e era extremamente fortalecido e preparado para a guerra. Então agora nós temos um profeta, Jeremias, dizendo que o Senhor vai fazer com que Jerusalém volte para as suas terras, que a Babilônia vai cair. Ou seja, eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam nesse retorno, nessa coligação, nessa volta de Israel. E a gente sabe como o Senhor, ele sempre cumpre as suas promessas. E ele encontra os seus meios. E é interessante como a história está aí para comprovar isso. Por quê? Porque anos depois vai surgir um homem que nós conhecemos como Ciro o Grande. E Ciro o Grande é aquele que vai finalmente derrotar a Babilônia e libertar o povo judeu. E é interessante porque a Babilônia viu o Ciro, que era persa, se aproximando e conquistando cidades. Mas eles se sentiam tão poderosos, estavam tão fortificados, que eles não acreditaram. Mas tem uma coisa muito interessante. Como é que Ciro conseguiu, com nem tantos homens assim, conquistar e derrotar a Babilônia? Existia uma passagem, um portão, o único, vamos dizer assim, ponto fraco da fortificação era uma abertura na muralha, um portão onde atravessava um lago. E esse portão era constantemente fechado, até porque existia um lago lá no meio, então era difícil passar dentro do lago para chegar na cidade. Então, esse portão, o que acontece? Um dia eles estavam fazendo suas festas, os seus rituais, aos seus deuses, e esqueceram o portão aberto. Não era tão importante assim, porque existia o lago como um empecilho. E nessa noite especificamente, lá estava Ciro Grande com as suas tropas. E eles viram essa oportunidade, eles conseguiram desviar o lago, de modo que eles conseguiram passar, atravessar o portão e entraram pela cidade, pela Babilônia. E aí começou a sua queda. E aí a gente aprende, como às vezes a gente se acha forte, talvez invencível. E aí um ponto fraco, um descuido, pode fazer com que o inimigo entre na nossa vida, entre na nossa cidade. Mas assim foi para que os propósitos de Deus se cumprissem, para que esse povo pudesse retornar. Porque quando Ciro entrou na cidade, quando ele dominou a Babilônia, ele, como nós já vimos em uma aula passada, libertou esse povo judeu. O povo continuava pagando os impostos, mas ele foi aquele primeiro que permitiu que eles voltassem a edificar a sua cidade de Jerusalém, que construíssem um templo. Ele era a favor dessa liberdade religiosa e cultural, diferente do rei Nabucodonosor. Então, gente, há tanta coisa para a gente aprender, porque o Senhor cumpre suas promessas. E agora nós temos esse profeta dizendo que o Senhor cumpre essas promessas
e que o povo precisa acreditar. Mas ele cumpre depois que a gente aprendeu, depois que a gente pagou o preço. E aí tem essa escritura em Jeremias 33, no versículo 7 e 8, onde ele fala a respeito dessa coligação, né? Ele diz assim: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. Olha que lindo, né? Aquele povo edificado, junto de novo. Agora já havia se passado uma geração, agora já eram os filhos. E os purificarei de toda a maldade com que pecaram contra mim. Purificarei de toda a maldade. Quando a gente pensa em todas as atrocidades e todas as maldades que eles cometeram, mas o Senhor disse: eu purificarei e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. Então a gente aprende sobre um Deus justo e misericordioso, que está disposto a purificar Israel e a perdoar as suas transgressões e as suas maldades. Aprendemos que esse Deus também está disposto a nos perdoar, a nos purificar. Depende exclusivamente de nós. A mensagem de Jeremias, nós aprendemos com as lamentações do povo, com o choro do povo, com a angústia pelas escolhas, pelos caminhos não tão bons. Aprendemos que nessa vida estamos aqui e aprendemos também por experiência. Às vezes vamos aprender com as duras provas da vida, com as provações que vêm sobre todos nós. Outras vezes vamos aprender com as próprias escolhas. Às vezes vamos aprender e vamos sofrer em consequência das escolhas de outras pessoas. Mas nesse mundo solitário e triste, nessas nossas dores e angústias, quando às vezes a gente chora e ninguém vê, nesses momentos de dor, de solidão, de sofrimento, nós podemos contar com o Senhor. Podemos saber que Ele vive, que Ele nos cura, que Ele nos resgata, que Ele nos ama. Jeremias acabou sendo preso, mas depois foi libertado. O Senhor estava do lado dele todo o tempo. O Senhor o protegeu, o Senhor o amparou, apesar dos tempos difíceis em que ele vivia. Se nós guardarmos os mandamentos, se nós formos obedientes, se nós formos fiéis, poderemos ver as promessas do Senhor se cumprirem. Muito do que Jeremias falou, nós estamos vendo também se cumprir nos nossos dias, essa coligação de Israel. Possamos lembrar da importância de cumprir os nossos convênios, de guardar os mandamentos e de ser esse povo que o Senhor espera que sejamos, de sermos limpos, purificados, e que um dia a gente possa estar diante dele com o melhor de nós, dizendo que fizemos da nossa experiência mortal o melhor que podíamos, sendo melhores pessoas, defendemos mais nossos princípios, aquilo que acreditamos, e sendo mais obedientes na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe a todos. Eu vou te contar aqui. O Senhor vive, cumpre as suas promessas e encontra os seus meios de fazê-las cumprir e acontecer. Então, que possamos prestar atenção a que os profetas têm dito. E até a próxima.